lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje vou falar sobre o quarto episódio da quarta temporada de The Boys, que olha, que episódio interessante, tem muita coisa pra gente discutir, é um episódio que fala bastante sobre a falha dos The Boys e também sobre perspectiva de histórias. Eu acho que ele é um episódio bem profundo, me perdoa aí o trocadilho, mas tiveram coisas que eu não gostei também e a gente vai discutir todos os detalhes nesse vídeo aqui com spoilers, então fica avisado. Mas antes, lembrando vocês que eu tô falando semanalmente de The Boys e House of the Dragon aqui no canal, então pra não perder nenhum conteúdo, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Como eu falei, né, esse é um episódio que ele focou com bastante ênfase na falha, principalmente dos The Boys. Obviamente a gente tem aí alguns momentos da Firecracker, do A-Train e do próprio Homelander, que assim, gente, foi sensacional, mas de uma forma geral a gente vê, né, os The Boys fazendo coisas que eles não querem ou que eles precisam lidar com algumas escolhas ruins que eles tiveram em algum momento da vida deles. E falando em falhas, né, tiveram alguns aspectos, como eu falei no início do vídeo, que eu acabei não gostando, que é mais por questões narrativas. A primeira coisa é a volta do Butcher. Eu achei que ela foi muito abrupta, foi muito simplificada aqui, como se tivesse faltado alguma cena. Se eu não me engano, eu até esqueci de falar no vídeo dos 3 primeiros episódios, quando o Butcher, ele fala ali pro Leitinho, né, que ele tá com pouco tempo de vida, que ele precisa salvar o Ryan e tudo mais. O Leitinho, ele tinha falado que era tarde demais. E quando eu assisti, eu tinha até achado que tinha sido uma atitude um pouco abrupta por parte do Leitinho, né? Porque ele sempre é mais maleável, mas ao mesmo tempo pode ser um amadurecimento, né? Vamos falar assim, do personagem, principalmente agora que ele comanda os The Boys e não o Butcher. Então até aí tudo bem. Mas quando a gente vem pra esse quarto episódio e o Butcher retorna e a justificativa é simplesmente, eu chamei ele de volta, eu achei que ficou muito aleatório. Eu senti falta de repente de uma cena, ou até mesmo eles poderiam ali naquela cena que o Butcher pede pra voltar, ele simplesmente deixar ele voltar. Eu até achei que ele ia tipo meio que ficar de conluio ali com o personagem do Jeffrey D. Morgan, né, e indiretamente ele lidaria com algumas situações, como no segundo episódio quando ele foi ali no TruthCon. Então eu achei que ele ia meio que se inserir em algumas situações até eles verem que eles precisavam do Butcher, algo nesse sentido. E aqui foi muito mais simplificado. Outro aspecto que também foi simplificado foi com relação a Starlight, né, porque a gente vê logo no início do episódio ela conversando ali com o presidente e falando que ele precisava da popularidade dela para fazer com que o projeto dele, que sairiam ali, né, do exército e tudo mais, que foi algo que a VOT veio trabalhando ao longo dessas 4 temporadas até esse momento, né, que a gente tá aqui na quarta, porque ele precisaria de muitas assinaturas e tudo mais. Só que no momento que ela vem falar sobre esse projeto é quando o pessoal lá, a galera que trabalha junto com ela, que a Ari ou Colin, eles mostram pra ela o programa que estava sendo montado da Firecracker. E logo na sequência isso acontece. E aí depois, no final do episódio, quando tem a revelação do aborto, que já vou me aprofundar especificamente nisso também, a gente vê o presidente ligando pra ela. Então, onde exatamente eles fizeram associação de imagem? Eu compreendo que assim, beleza, aquela cena é só pra demonstrar que eles iam ter essa associação de imagem. Só que não deu gap narrativo pra isso ser trabalhado, pra ele sair fora, ou pra Newman detonar ele ali e a Starlight na TV, como se fosse uma veiculação de imagem forte, talvez algo que deveria ter sido trabalhado do terceiro episódio pra esse, enfim, tivesse tido mais tempo. Então, o que eu senti com essas 2 cenas específicas é que parece que faltou pelo menos uma ceninha pra dar esse contexto. Mas o da Starlight especificamente, eu preciso dizer que também não é um grande problema. Eu acho só que o do Butcher acaba sendo um pouco mais decepcionante. Mas a história dele não é nada decepcionante. Vamos falar sobre ele individualmente, porque desde o primeiro episódio a gente já tinha visto que tinha uma larvinha aqui passeando próximo da cabeça dele. E nesse episódio, no momento do banho, a gente vê ali próximo na coluna uma cobrinha até bem maior. E aí quando o Butcher vai ajudar o French ali no trailer da espoleta, ele é pego pelo padre, né, que era o padre da igreja da Starlight, que também é sup, e ele acaba matando ele. Ele tem um apagão, né, ele não entende o que aconteceu, tanto que em certo momento ele conversa com a Becca da cabeça dele, perguntando o que tá acontecendo com ele. E aí nesse momento a gente descobre que ele tentou usar o
composto V para ver se ele não morria, que na realidade isso piorou a situação. Isso é muito interessante porque antes deles afirmarem que a quinta temporada ia ser a última, eu acreditava muito, tendo em vista que o próprio Eric Kripke falou que enquanto tivesse história para The Boys ele iria escrever, então eu achava que não ia acabar na quinta temporada. Eu particularmente gosto, mas enfim, não achava que seria na quinta, e tendo em vista que no final da terceira temporada o médico falou que ele teria de 6 meses a 1 ano, eu fiquei imaginando o que poderia prolongar a vida do Butcher. Então, sei lá, se The Boys tivesse tipo 10 temporadas, eu imaginava sim que ele poderia usar o composto, ter alguma coisa regenerativa e fazer com que ele tivesse mais tempo de vida, o personagem não morresse agora. Mas aí veio a confirmação e no início da temporada o próprio Homelander falou que ele teria de 6 meses de vida, até mesmo menos, e além de ter a passagem de tempo de 6 meses entre uma temporada e outra, a gente vê no final das contas que o que encurtou esse tempo do Butcher foi ele também ter utilizado o composto V, que na real foi algo que piorou, né, ali pra ele. Eu confesso que isso eu achei realmente uma boa solução, até porque o V temporário que ele tinha utilizado, a própria Starlight tinha falado que isso era um veneno puro, né? Então faz sentido com que o composto V ele não consiga essencialmente balancear o uso dele, né, no V temporário. E como eu tinha comentado no início do vídeo, né, todos os The Boys, eles fizeram algo que se arrependeram. E aqui vem essa questão do Butcher, até porque ele teria menos tempo para tentar salvar o Ryan. E eu devo dizer até aqui para vocês, o fato dele pedir pro Leitinho salvar o Ryan, caso ele morra antes ou algo assim, me faz crer até que o personagem pode morrer de fato nessa quarta temporada. Quando eu analisei um dos trailers que saiu, eu cheguei a questionar isso, e eu já falei lá no primeiro vídeo também que essa temporada ela me trouxe uma sensação que alguém muito importante iria morrer, além de alguns secundários também. Eu acho que ela vai ser uma temporada com bastante consequência, então não me surpreenderia se de fato o Butcher não sobrevivesse até a quinta temporada. É óbvio, eu espero que sim, que ele esteja na quinta porque eu amo o personagem. Mas toda a história dele que a gente viu até agora tá me passando um trejeito de despedida. E falando em despedida, né, nesse episódio a gente viu o Hughie se despedindo do seu pai. Aqui a gente vê que ele pede pro A-Train trazer um composto V para ele, para que ele conseguisse salvar o pai, e é nesse momento, inclusive, né, que a gente descobre toda essa questão do Butcher, e ele fala que só piorou as coisas, ou seja, se o pai dele estava ali com uma morte cerebral, isso poderia ser bastante catalisador para ele em outros aspectos. Mesmo que ele sobrevivesse, ele poderia lidar com sequelas. A gente vê no final, né, do episódio que ele acorda, não sabemos como que vai ser essa relação, mas antes até de falar sobre essa cena, eu acho que é importante a gente discutir um pouquinho o arco do Hughie aqui, porque a gente vê que ele leva a Kimiko junto com ele, e é quando tem o envolvimento do Exército Luminoso, né? E aí, nessa cena específica, a Kimiko pede ajuda ali pra ele, e ela mostra formas dele se defender, e aí a gente vê o Hughie matando uma pessoa. Até então, ele só tinha matado o Translúcido, né, com a bomba, mas eu acho que também são situações diferentes, porque na primeira temporada ele tava cheio de raiva, ele queria se vingar da namorada, então ele tava com muita raiva do Supes, e aqui, né, ele inclusive conclui que ele não quer mais guardar esse rancor, essa raiva, igual, por exemplo, o Butcher tem com o Homelander. E eu acho que essa cena ela é muito importante, porque remete a esse momento do Translúcido em que ele matou alguém, aqui ele precisa matar outra pessoa, e é isso que faz com que ele perdoe o A-Train, de fato. E outro aspecto que é importante a gente observar nessa cena é que ele machucou o tornozelo. Por que que eu tô falando isso? Porque daí, quando a gente vai pra cena que ele tá no hospital com o pai dele, e depois de ter a conversa ali com o Butcher, a gente vê que ele desiste de dar o composto V pro pai. A própria Kimiko também fala que às vezes era melhor deixar o pai morrer, e nesse momento que ele desiste, ele coloca no bolso do casaco, e quando ele vai sentar ali na maca do pai, ele tira o casaco e deixa numa poltroninha ali do lado, e quando ele vê aquela situação muito triste, a mãe chega perto, ele fala que precisa de um ar e vai pegar o café. E quando ele retorna, né, a gente vê ali no soro um líquido azul passando como quem tivesse colocado o composto, que acredito eu, e é quase óbvio, né, nessa cena, que foi a mãe dele. Ela deve ter pegado ali do casaco que ele deixou e injetou. E aí é quando a gente vê o pai dele acordando. Só que qual que é o lance também? Quando o Hughie tá conversando com o Butcher, ele chega a falar que teria suficiente para o Butcher também. E é quando ele revela, inclusive,
que ele já tinha tentado utilizar em algum momento da bolsinha ali do French. Ou seja, foi utilizado no pai dele, mas creio eu que não foi muito utilizado. Ou seja, sobraria composto, o que me faz pensar se o Hughie não vai usar de forma permanente. Eu não sei quais que vão ser as sequelas do pai dele, se ele vai ter sequelas assim como o Butcher, e aí talvez o uso seria para ele conseguir desenvolver alguma coisa com o pai. E aí, por que eu falei do tornozelo, inclusive? Porque quando o Hughie usava o V temporário, ele tinha aquele poder de regeneração, porque ele tinha quebrado o braço, né? Que ele tinha pedido pra Kimiko quebrar o braço dele, e quando ele usou o V temporário, o braço, puf, ficou tudo bem. Então, se a gente vê o tornozelo do Hughie recuperando de maneira rápida, pode ter certeza que ele usou o restante desse composto V, mas eu me pergunto também quais seriam as sequelas pro Hughie, porque assim, quando o Butcher utilizou o composto, ele tinha poderes similares ao do Homelander. Ele não necessariamente tinha regeneração, que nem o Hughie, mas a gente vê que a tentativa dele utilizar agora, quando ele já estava com todas as consequências adversas do V temporário, o poder dele não é o mesmo do Homelander, é dessas cobrinhas aí que estão dentro dele. É como se fosse um poder negativo, vamos falar dessa forma. E o Hughie, ele tava com algumas mini sequelas, ele não tava em estado terminal, mas a gente via sangue saindo da orelha dele e tudo mais. Então não necessariamente também ele teria os mesmos poderes que ele teve ali com o V temporário. E aí a pergunta também é, será que o Hughie também teria sequelas caso ele utilizasse esse composto V? Enfim, é uma teoria, né, que a gente pode discutir, deixa nos comentários o que você acha. E falando do Hughie, né, eu não podia deixar de falar do A-Train, porque ele ajudou o Hughie e ele foi pego pela Ashley. Eu preciso dizer que, assim, ele facilmente poderia falar que ele tava com vício de novo, porque, não sei se vocês lembram, tinha uma época que ele utilizava ali com a namorada, foi inclusive o que descobriram, né, que ele tinha aquele problema no coração, que ele utilizava como droga, né, como algo pra intensificar o que ele já tinha ali, né. Então eu acho que isso o Homelander entenderia mais do que uma invasão de privacidade, apesar que, assim, depois do final da temporada, o Homelander, ele não tá a melhor das pessoas. Ou melhor, dos Supes. Mas é interessante também, porque ele achou aquela caixinha do Homelander que tinha os pentelhos, inclusive. E eu fico me perguntando como que ele vai usar isso, se de repente é uma informação que ele vai passar pros The Boys. E eu já tinha falado, né, que eu acreditava que o A-Train morria nessa temporada. Esse arco dele é completamente de redenção, né? O Hughie perdoando ele sendo um herói de fato, né? Ele ajudando o Hughie, ajudando o Leitinho, enfim. E falando em redenção, quem busca a sua redenção é a Firecracker aí, né? A Espoleta. A gente viu ela nesse programa da VNN, a.k.a. CNN, né? Que eles concedem 6 horas de programa, um programa longuíssimo, né? E o discurso da Firecracker tem algumas coisas que são bem importantes da gente apontar. A primeira coisa, né, é como ela traz o aspecto do primeiro salvamento da Starlight, que ela fala que a Starlight tinha cegado uma mãe, né, no supermercado, que tinha um cara assaltando o mercado, e a Anne até fala, eu não sabia usar meus poderes direito, e The Boys e Gen V sempre construiu essa questão, né, sobre a descoberta dos poderes. Por exemplo, a própria Marie ou a própria Newman, né, elas têm históricos que na descoberta dos poderes matou os pais, e por isso elas foram para aquele orfanato, o Red River. Então a gente vê que muitos subs, eles tiveram consequências na descoberta dos seus poderes, e esse foi o da Starlight. Só que é interessante porque ela fala desse primeiro salvamento, que a Starlight tinha 13 anos. E curiosamente, é a mesma idade que ela tinha quando a Starlight, né, falou do gangbang lá, que ela revelou que é por isso que ela persegue a Starlight nos dias de hoje. Mas a gente sabe que é o sujo falando do mal lavado, né, porque o próprio Butcher, ele pediu aqueles 50 mil que o Leitinho pediu pra ele não contar pra Mallory, que era justamente pra descobrir os podres da própria Firecracker. E aí eles encontram aquela relação que ela teve com o menor de idade. Só que assim, eu gosto muito como a série traz a proteção que é ter o background da igreja, né? E as falas, a forma que ela fala é muito interessante da gente observar. Primeiro porque ela fala que aqueles olhos, né, como se justificasse alguma coisa, e depois ela fala que Deus colocou aquele menino na vida dela para que ela encontrasse a salvação, como se justificasse ela ter cometido um crime, principalmente depois, né, quando ela revela sobre o aborto da Starlight. E aí, gente,
A Starlight, especificamente, ela é um dos arcos que eu não tenho gostado tanto aqui nessa temporada. Muito pela forma que ela se posiciona. Ela nunca teve uma boa relação com o Butcher, mas ela entrou recente no grupo e aí ela quer ir contra o Butcher no grupo. Tudo bem que o Leitinho também não gosta, né? Quis tirar o Butcher, mas é uma personagem que pra mim tem passado um pouco de arrogância, conforme ela também foi ganhando seu poder, né? E depois, a forma como a série trouxe essa questão do aborto. De novo, foi uma coisa que veio completamente de sopetão, mas nesse caso aqui não é, ai, faltou uma construção de cena, lá. Mas eu achei que faltou um pouco de consequência até pra relação dela e do Hughie, porque quando o Hughie fala, a gente concordou com isso, eu tenho várias perguntas, sabe? E a forma como eles trouxeram a justificativa, eu honestamente espero que a série desenvolva mais essa questão. Creio eu que vai estar também muito relacionado à relação dela com a mãe, e essa conversa ela nunca foi tão recente, principalmente aqui pro Brasil, né? Mas eu queria falar um pouco do ponto de vista dos Estados Unidos, que lá tem as clínicas, né? Aqui no Brasil, ainda mais nos momentos atuais, a gente discute muito sobre o feto com alguma cefalia, com alguma problemática, ou aborto em casos de estupro. Nos Estados Unidos é mais aberto, não é exclusivamente para esses casos. E para mim eles trazerem só de eu não tava pronta, sem dar muita justificativa, eu acho muito complicado. Eu acho que eles trataram com muita pobreza um assunto tão importante. Então por isso que eu falo, eu espero honestamente que a série ela desenvolva mais isso. Mas por outro lado, eu gostei muito a forma consequente de como eles trouxeram essa discussão. De como a Anne fala que qualquer tipo de olhar, seja de julgamento de gente com pena dela ou que tá julgando de fato, são coisas que fazem ela reviver um momento que foi muito agonizante, uma decisão muito agonizante pra ela. E por isso que eu falo também da consequência ali do Rio, e talvez faça sentido com essa construção do arco da família, né? Principalmente do entendimento dele com a mãe, do abandono, né, da mãe ali na infância. Então tinha tantas formas deles trabalharem de forma mais aprofundada, com muito mais seriedade, eu achei que ficou um pouco jogado, mas eu acho muito simbólico a cena, né, mesmo quando ela chega e a Kimiko abraça, né, como quem acolhe, porque sabe que é uma decisão extremamente difícil, o Hughie também ajudando, mas ela querendo ficar sozinha, e tem a cena dela sozinha, que é isso, é muito isolador, são consequências que você vai ter que lidar pro resto da vida, né? E é por isso que eu falo da importância de discutir o aprofundamento disso. Até o Homelander, nesse episódio, ele tem atitudes que você consegue compreender, não tô falando que eu sou a favor dele matar as pessoas, mas você consegue compreender de onde vem pelos traumas que acarretou nele. A gente já sabia que ele era um experimento de laboratório, mas a gente compreende os traumas. Então por isso que eu falo, eu acho que poderia ter trabalhado essa informação aí na Anne. Mas eu tenho que dizer, eu acho que a série também fez isso de forma proposital para justamente gerar uma discussão, como o próprio presidente ligando aí para ela falando que eles não vão ser mais parceiros, né? Que isso só piorou a imagem dele, o que faz, né, com que a Newman ganhe força para criticar abertamente ele, para criticar abertamente a Starlight também, e ser mais compreensível aquele plano lá do Homelander com ela, pra daí ela poder ter a posse. E aí, antes da gente ir pro arco do Homelander, eu não podia deixar de falar da Kimiko e do French. A Kimiko, a gente acertou, né? Eu tinha falado que muito provavelmente o flashback que ela viu ali na TruthCon e a cicatriz tinha sido ela, mas uma coisa que o episódio revelou é que elas não eram nada amigas, eu achei que elas eram bem amigas dentro das dificuldades lá, e pior, que a Kimiko que sequestrou ela, porque ela já fazia parte do Exército Luminoso, então ela já estava agindo por eles, né? Então isso também me fez refletir muito que o fato dela ser muda é muito relacionado às coisas que ela fez e que ela claramente internalizou de uma forma que ela esqueceu, porque a gente vê que ela não lembrava, né? Então da mesma forma que ela internalizou coisas ruins que ela fez, ela internalizou a própria voz dela, sabe? Eu acho que talvez seja algo trabalhado dessa forma, até porque a Kimiko na terceira temporada ela teve um arco muito sobre a relação dela com os poderes, que ela se sentia um monstro, e depois ela conclui que os poderes poderiam ser algo benéfico, e aqui é muito mais sobre os traumas que ela passou. Então eu acho que essa temporada para ela vai ser uma temporada muito de entendimento das coisas que ela precisou fazer porque ela tava ali, né? E o monstro que ela achava que era relacionado aos poderes é muito mais relacionado às coisas que ela fez, como ter
sequestrado e colocado alguém na mesma condição que ela, ter lutado com a pessoa, ter feito aquela cicatriz e talvez aí ter a recuperação da sua voz. E a recuperação da voz também é sobre lutar sobre coisas ativas, né? E aí tá aí o arrependimento da Kimiko. E falando em arrependimento, né, o French, ele revelou pro Cole que ele matou os pais. O arrependimento dele era tão grande que ele não conseguiu guardar esse segredo pra ele. Eu achei que foi muito sopetão, mas eu acho que faz muito sentido. Eles já estavam construindo isso do French ficar incomodado e tá se apaixonando pelo Colin e não poder guardar isso. Eu achei só que a descoberta, principalmente quando eles falam da cicatriz, seria algo que ele veria ali no French e ele falasse: você é a pessoa que matou meus pais, sabe? Mas enfim, eu acho que foi uma forma de acelerar, até porque eu puxo o que eu falei no início do vídeo. Esse episódio, ele claramente é uma exposição das falhas e dos arrependimentos que os heróis, né, da nossa jornada até então, estão claramente expostos aqui. Então a gente vê o French já ali transtornado, com tanto arrependimento do que ele fez. Como eu tinha falado, né, a Nina internalizou muito de que ele era um assassino, que ele gostava de ser um assassino, e nessa temporada a gente vê como que ele tá lidando com isso. Então é por isso que eu compreendo ele falar também, porque ele tem esse turbilhão de emoções ali dentro dele, em que ele claramente é arrependido de ter feito tudo isso. E aí eu retomo o que eu tinha falado no início do vídeo. Esse é um episódio que expõe as falhas do que são os heróis que a gente estava acompanhando aqui na série. Agora guarda essa informação, porque ela vai ser extremamente importante para concluir o que eu quero falar do Homelander. Já o Homelander, né, a gente vê uma situação oposta. Eu acho que ele traz um discurso extremamente importante sobre as nossas vivências e como as perspectivas das pessoas numa mesma situação, elas podem ser extremamente diferentes. Então a gente vê os cientistas ali da VOT, né, fazendo o experimento com ele que ocasionou traumas nele. E assim, eu concordo com o que a Bárbara disse, né, que ela falou assim, as pessoas faziam isso porque elas estavam com medo. Mas ao mesmo tempo eu também concordo com o Homelander, que ele fala, mas não tinha uma pessoa pra falar o quão errado era isso, né? Então a gente vê aqui na situação do Homelander que ele faz com que as pessoas passem pelos mesmos traumas que ele passou. Seja humilhação, seja a pele queimando, né, que por mais que não queimasse, como a gente vê o Frank ali queimando, ainda assim era algo que doía nele. E pelo que ele descreve, eu até imagino que assim, a gente não via visualmente queimando, né, mas ele sentia a dor que era dessa queimação. E aí não é grave só porque não é visual, né. Agora uma coisa que eu achei extremamente curioso, né, que eles trouxeram aqui, é que toda essa carência do Homelander que a gente via até então e que ele conflitava, foi algo que a própria VOT pensou pra ser uma forma de controlar ele, né? Porque na terceira temporada do Soldier Boy, eles já falavam sobre ter controle desses sups, né? Por isso que quando eles comparam os dois, eles falam que o Homelander é uma versão melhorada ali do Soldier Boy, porque o Soldier Boy, ele era extremamente incontrolável. E o arco do Soldier Boy era justamente disso, né? Sobre, pô, a gente tem um sup tão forte quanto o Homelander à solta e ninguém controla ele é pior, né, que o Homelander. E o Homelander, ele já tinha essa relação, principalmente do controle por parte materna ali, né? Tanto que a gente até vê o A-Train achando a mamadeira de leite que ele guarda no quarto também. Mas eu jamais iria imaginar que foi algo programado e faz muito sentido com que seja. E assim, gente, todas as cenas, o Anthony Starr, ele tá simplesmente incrível, né? A forma que ele ri do Marty, a forma como ele vislumbra os traumas dele, sabe? É um trabalho de atuação impecável aqui dele. O Homelander, no final ali do terceiro episódio, a gente via que ele tinha essas questões que ele precisava resolver. Ele tem muitos problemas com relação à humanidade dele, até mesmo todo esse fato, né, do envelhecimento e dele guardar os pelos brancos ou pedir pra mudar no CGI, que ele tá envelhecendo e tudo mais, é uma forma dele rejeitar a humanidade dele, porque é inclusive a humanidade dele que traz esse aspecto de carência, que inclusive eles revelaram aqui, né, que a VOT fez isso propositalmente nele, e quando ele vai no laboratório é justamente para resolver essa falha humana dele. O final do terceiro, né, falava, você precisa ir para casa, e por isso ele leva o bolo Home Sweet Home, que a casa dele era o laboratório ali, foi como ele foi criado, né, e é interessante que essa relação de humanidade, ela também vem em algumas falas. Se vocês observarem, toda hora que o Martin chamava ele de John, ele corrigia, falava que era Homelander, justamente porque John é esse lado humano, e ele não é esse lado humano, ele é o Homelander, o super-herói, o ser melhor que os humanos, né? Então ele rejeita o John, ele rejeita tudo que é relacionado ao John, e é por isso que eu falo, né, eu acho que o Homelander, ele é um personagem extremamente bem desenvolvido, né, porque por mais que eu não concorde com os posicionamentos dele, ele claramente teve um
histórico de abusos também. É um bom exemplo quando a gente fala de criminalidade, né? Entender a origem da questão. Aqui a gente entende completamente o que fez ele ser esse Homelander sádico, cruel, que a gente vê cada vez mais, né? E isso me faz perguntar também como que vai ser a relação dele com o Ryan daqui pra frente, porque eles tiveram uma discussão muito grande ali, dele falando por que eu não sou o suficiente pra você. E outro aspecto que eu acho muito interessante que eles falam aqui, eu acho que isso foi uma discussão quando revelaram, né, a forma da origem do Homelander no laboratório e tudo mais, por causa do doutor lá. Eu posso até, então, tá me repetindo, tá? É que eu realmente não lembrava que ele veio a partir do embrião, e eles até falam, né, que a mãe era uma fugitiva, que ele, na hora do parto, matou ela, o que é completamente justificável do porquê o Ryan é o primeiro sup nascido, né, já sup, sem precisar ter o envolvimento ali do composto V. Sorte da Becca que não morreu no parto, né, tendo em vista de como foi o do Homelander. E aí, só pra concluir, quando a gente vê ele no elevador, a gente vê ele todo ensanguentado, ele teve a sua vingança. Pra mim, esse final, ele claramente é ele matando o que era sua humanidade. Principalmente quando a gente vê a Bárbara falando que ele tinha poderes, ele podia sair dali, mas ele não saía justamente porque ele tinha essa necessidade de agradar as pessoas. Então ele suportava aquela situação, né? Então a forma dele matar todo mundo ali, a forma que ele sobe no elevador e ele ir na origem de tudo, pra mim o final do episódio é claramente ele matando esse lado humano, né? O John, sobrando aí o Homelander. E é aí que eu retomo o que eu tinha falado sobre os The Boys, a forma que eles foram construídos, né? A história do Homelander, ela também serve como um paralelo pro que a gente acompanhou dos The Boys, porque da mesma forma que a gente tem as falhas deles expostas, o que diferencia da gente concordar com os The Boys ou discordar do Homelander, apesar de compreender, né, a origem de tudo ali, pelo menos do que aconteceu no laboratório, é o fato que todos se arrependem. O Homelander, ele é inconsequente, ele não se arrepende das coisas que fez. A gente tem até traço disso nos 3 primeiros episódios, né? Quando o Ryan tá chorando porque matou o Coy. E ele nem acha que era por causa dele, porque ele acha que os humanos são brinquedos, sabe? O próprio A-Train, né, que estaria do lado do Homelander, ele também tá nesse arco de redenção, de arrependimento da forma que ele lidou ao longo dos anos, o que acarretou na relação dele com a família por conta disso. E eu acho que é extremamente importante ter essa comparação, né? Enfim, incrível os paralelos que esse episódio traz, mas eu não podia deixar de falar também da Sage, né? Que teve toda a relação da lobotomia. A gente prestou muita atenção, né, naquele artefato que estava em cima da mesa, e no final era porque ela fazia essa lobotomia. E é muito interessante pensar, né, que quando ela tem o cérebro do tamanho comum, que ela precisa danificar esse crescimento, né, do cérebro que nunca para, que ele regenera. E é até interessante que ela traz uma informação que ela fala assim: se atirar no meu coração eu morro, se for no cérebro ele vai regenerar. Ou seja, a Sage pra morrer precisa ser no coração. Será que a gente vai ter alguma cena forte? Mas é interessante que assim, a gente vê ela como uma pessoa super sábia, mas quando ela tem um cérebro normal, ela faz decisões completamente burras. O que leva a gente até pra relação do programa que eu tava falando, né? Que ela viu a mulher falando do corpo, então ela começa a ter relações mais comuns, né? Eu não diria humana, porque nem é o ponto de discussão dela, mas em que as emoções, elas se afloram mais, né? Do que a racionalidade, quando ela tá com o cérebro menor. E tem outros detalhes que esse episódio trouxe que eu achei extremamente importante. Primeiro são os detalhes do laboratório, né? Eu cheguei a pausar pra ver o que tava naquele memo, e eles falam sobre um projeto Odessa, que é extremamente confidencial, e lá na Folha, né, falava que eles não podiam nem falar pra familiar, não podia falar pra ninguém, era completamente confidencial. E eu até fui pesquisar pra ver se tinha alguma coisa de Odessa que eles já tinham trabalhado, ou se no quadrinho tinha sido trabalhado, né? E a única coisa que eu achei que faz mais sentido pra série, pela narrativa que ela trouxe, foi uma relação do nazismo, que foi uma organização criada na Segunda Guerra Mundial por oficiais da SS, que era uma forma de rota de fuga para os nazistas, para que eles não sofressem retaliações ou julgamentos por conta dos crimes de guerra. Como a série sempre trouxe isso, inclusive com a própria Storefront, né? Eu acho curioso, no mínimo, que esteja ali fixado. Estou curiosa se eles vão utilizar, então guardem aí pelo menos esse projeto Odessa, para ver se eles vão se referenciar em algum momento ou até a 5ª temporada. E outra coisa que eu não podia deixar de falar, porque eu sempre disse que ia trazer o contexto de Gen V, principalmente para quem não assistiu, é que bem rapidinho passando ali o programa, a gente vê o programa do The Whole Truth, e na chamada falava, né, que depois do fiasco da Godot, 4 sups sumiram, né, que foi a Marie,
o Andre, a Grelhinho e Jordan. E esse programa é por um sup que inclusive se formou na Godolphin. Ele é tipo detetive, é bem esses programas de detetive, né? Eu vou descobrir esse caso que muitas vezes é manipulado, e ele tem o poder de dedução, o Tech Knight. Enfim, gente, esse episódio ele foi extremamente sério, acho que com discussões super aprofundadas, seja de perspectiva de história, como eu falei, seja sobre as nossas falhas, sobre nossos atos, sobre o que nos torna humanos, né? Sobre como nós humanos falhamos também, e principalmente como é importante o arrependimento, né? E apesar de eu ter falado, né, coisas que eu não tinha particularmente gostado do episódio, eu acho que são falhas mínimas dentro do que foi esse episódio. Ele é extremamente potente, absurdo. Tô muito curiosa pros próximos que vem aí, mas eu quero saber de vocês, o que você achou desse episódio e se teve mais algum detalhe que você observou e eu não falei aqui. E vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá. Se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!